Olá, muito boa tarde. Está em curso a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 8 dias que são particularmente dinamizados pela Comissão Ecuménica do Porto, no âmbito de iniciativas de diálogo e aproximação entre igrejas, nomeadamente as igrejas cristãs, e que decorrem também essas iniciativas ao longo de todo o ano. Neste contexto, contamos hoje com a presença de membros desta Comissão Ecuménica do Porto, nomeadamente o Padre Mário Henrique, da Igreja Católica Romana, o Reverendo Sérgio Alves, da Igreja Lusitana, e o pastor Eduardo Meixeira, da Igreja Metodista. Muito boa tarde e obrigado por estarem aqui no programa Eclésia, neste espaço A Fé dos Homens, que é um espaço também ecuménico e interreligioso. E hoje, de facto, para informarmos quem nos vê e ouve sobre o trabalho que tem sido feito nesta região do Porto, neste âmbito do ecumenismo. E o pastor Eduardo Meixeira começava por lhe pedir que recordasse a história desta Comissão Ecuménica do Porto. Temos que remontar aqui anos para contarmos a história desde o início. Aos anos 60, exato. Alguns clérigos e alguns leigos acreditamos que, tocados pelo Espírito Santo, buscaram a unidade entre os cristãos, não é? E isto resultou em várias reuniões que deram fruto e viveu-se um tempo muito abençoado durante uns anos. Depois houve uma certa paragem, vamos dizer, durante esse tempo o Espírito Santo continuou a trabalhar. Em 2005, o atual bispo da Igreja Metodista, o reverendo José Cifredo Teixeira, voltou a despertar o interesse pela Comissão Ecuménica e criou a atual Comissão Ecuménica, de novo com o apoio dos bispos do Porto e também bispo da Igreja Lusitana e alguns outros pastores e leigos que estavam animados e apostaram neste trabalho da Comissão de aproximação. Acredito da aproximação entre as igrejas cristãs. O ambiente social e político da altura não terá ajudado muito. Pois não. E daí, vamos dizer, um semi-interregno, não é? Do trabalho. Mas que não morreu, graças a Deus. E a obra de Deus continuou. Reverendo Sérgio Alves, em toda esta história da Comissão Ecuménica do Porto, acredito que o Oitavário também seja um momento sempre marcante e que, enfim, pelo menos em torno do Oitavário, as igrejas encontram-se. Sim, é um tempo aglutinador, é um tempo de oração, é também um tempo de encontro, de fortalecimento, de relação, mas também um tempo de envio, um tempo de reavivamento da própria chama ecuménica e, como disse o pastor Meixeira, e muito bem, desta chama que decorre precisamente da ação do Espírito Santo, que é o motor da própria dinâmica ecuménica entre os cristãos. Padre Mário Henrique, neste processo todo, e ainda situando-nos nesses anos 60 em que começou o projeto aqui na Diocese do Porto, foi decisivo, de facto, o impulso dado pelo Concílio Vaticano II? Claro. E do Bispo da altura, Dom António Ferreira Gomes, sim, como sabemos, um homem com grande visão e que percebia muito bem os tempos que se aproximavam e lançou exatamente este desafio às diversas igrejas do Porto, igrejas cristãs do Porto. E lançou com um propósito muito, muito interessante, que era começarmos por sabermos e estarmos a rezar juntos. Pobre será sempre uma igreja que não reza o seu próprio ministério, porque é daí que tudo surge. Entretanto, com mais ou menos interregno, eu penso que a nossa Comissão Ecuménica aqui do Porto tem feito um trabalho exemplar, dedicado, dentro daquilo que nos é possível, como é evidente, sobretudo na área metropolitana do Porto, onde ele é mais necessário. Contamos neste momento com diversas igrejas. E com diversas igrejas que na nossa comissão até se entendem bem, apesar de não se entenderem muito bem hoje politicamente umas com as outras. O caso da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscovo, que trabalha connosco
e juntamente com a Igreja do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ucraniano. Portanto, é um sinal muito bonito, mesmo muito bonito, e é um sinal, sobretudo, de que pelo menos podemos rezar juntos pela paz, pela sã convivência entre os povos, pela integração de culturas, pela enculturação do cristianismo como deve ser, respeitando todos. E acontece essa experiência convosco, nomeadamente com igrejas ligadas à Rússia e à Ucrânia, também. Encontram-se para essa oração pela paz? Nós reunimos, a Comissão Ecuménica reúne todos os meses. E depois planeamos ao longo do ano um roteiro ecuménico que está disponível, que pode ser visitado nas redes sociais, não é? Também o podemos apresentar internet, aqui. Já vamos também apresentar aqui. O Reverendo Sérgio tem aqui o mapa à frente dele, eu também tenho aqui, mas portanto, todos os meses esforçamos para que haja uma atividade na cidade do Porto, que passa pela oração, pela reflexão, por momentos culturais, de formação, por aí fora. Não é? Vamos aos hospitais, que é um lugar muito importante para o ecumenismo. Vamos aos hospitais e queremos, sobretudo, que transmitir a comunhão possível, obviamente, mas, sobretudo, esta necessidade que temos de vivermos mais unidos, porque, de facto, somos todos cristãos e, se procurarmos a verdade, devemos nos encontrar. Não é? É isso que nos define e depois, com o tempo, tornarmos grandes amigos. Obviamente. O encontro a isso leva, de facto, a essa amizade. E neste percurso, enfim, já de meio século, acredito, da Comissão Ecuménica do Porto, para além dos encontros de oração, de formação, que encontros de intervenção também na cidade, na região, seja a nível social, foram acontecendo por iniciativa da Comissão Ecuménica? Exato. Além do roteiro ecuménico, tem todas as atividades para o ano, não é? E que é feito anualmente. Também temos tido outras reuniões, por exemplo, com algumas paróquias, como no Foco. Há uns tempos atrás se fez uma reunião em que cada igreja se apresentou tal o que era. Cada uma das igrejas era. E isso levou ao povo a conhecer as igrejas cristãs, mas também as suas diferenças que não afetam nada na nossa comunhão como cristãos, na nossa luta em oração, na nossa luta em partilha do nosso testemunho, da nossa fé, e isso tem sido muito importante. E também temos feito várias coisas interessantes. É assim que nós dizemos na Comissão Ecuménica, os nossos hierarcas, não é? Para quem não conhecesse, os nossos bispos, os nossos líderes, têm-nos chamado também a uma participação social efetiva. Trabalhámos em anos anteriores, antes da pandemia, com um problema muito sério, ainda hoje, na nossa cidade também, da violência doméstica. Trabalhámos o problema dos sem-abrigo. Em conjunto. Em conjunto. E com atividades comuns e oração comum, reflexão comum dos temas. E estamos a trabalhar e queremos este ano, aliás, mas está ainda sob confirmação. Posso adiantar que já está confirmado. Temos também uma participação que queremos que aqui na nossa cidade de Porto comece a desenvolver-se melhor. Não só a unidade entre todos os cristãos, obviamente que é a nossa missão, mas também participar no movimento interreligiosidade, na qual nós também nos devemos inserir e participar. Não é? Há uma comissão também para isso, a Comissão Interreligiosa do Porto, e queremos começar a desenvolver esse caminho com atividades concretas e um trabalho que signifique também a procura do bem comum, da paz e do bom entendimento entre todos. Penso que aqui a nossa cidade de Porto, como já foi muitas coisas na história, pode ser um grande sinal para muita gente nesta fraternidade. Sim. É este propósito. Os nossos pais, que serviram também a causa da unidade, nas reflexões que nos chegam através de alguns testemunhos escritos, referiam o Porto como o Porto ecuménico. O Porto ecuménico, porque o Porto, de facto, é uma cidade de pontes, é uma cidade também que sabe unir e criar condições para unir as margens. E as margens também representam esta diversidade que somos e que nos caracteriza.
Gostaria também aqui de destacar um momento importante na própria caminhada e estruturação da Comissão Ecuménica do Porto, que foi por ocasião da apresentação da Carta Ecuménica para a Europa em 2001, em que um dos compromissos, de facto assumidos ao nível das igrejas de sensibilidade ecuménica da Europa, era aprender a conhecer e a apreciar celebrações e outras formas de vida ecuménica. E a partir desse contacto, dessa aprendizagem, dessa relação, então, também na ação do Espírito, poderem acontecer outros desenvolvimentos. Portanto, o Porto, como era dito e como nós continuamos também a afirmar, é de facto uma cidade, com gentes que vivem esta relação ecuménica de uma forma muito efetiva. Nesse ano de 2001 foi também aprovada a Lei de Liberdade Religiosa, que dá um enquadramento também legislativo a esta temática e às várias igrejas. E a partir dessa lei, acredito que tenham surgido mais oportunidades para a presença das várias confissões, seja nas escolas, seja nos hospitais, nas prisões, etc. Perguntava-vos também que trabalho foi sendo feito em conjunto, nomeadamente para as capelanias nos hospitais, para a presença nas escolas, de forma que houve aqui também interação entre as igrejas para garantir essa presença. Exato. Ainda hoje temos, portanto, a visitação pastoral ou assistência espiritual nos hospitais, não é? Portanto, dentro do âmbito da Comissão Evangélica. Passa pela coordenação, essa coordenação passa pela Comissão? Não passa pela nossa coordenação. Isso tem a ver com secretariados ligados com a dimensão da pastoral da saúde e por aí fora. E tem coordenação, vamos dizer assim, independente de nós e também dos nossos hierarcas que designam as pessoas, vamos dizer assim, melhor preparadas para isso. Não é? Nós fazemos um trabalho anterior. No terreno, existe cooperação entre as várias igrejas? Sim. No terreno, a Lei da Liberdade Religiosa veio, em termos institucionais, alterar o próprio paradigma, até numa perspectiva legal, numa perspectiva operacional, numa perspectiva também de reconhecimento dos ministros e de diversos atos que estes mesmos praticam e, de certa forma, também veio criar as condições necessárias para haver uma maior comunicação entre os diversos ministros. Por exemplo, a própria questão do casamento, a assistência religiosa nos hospitais, como é que se faz, a visita às prisões. Por vezes, ainda hoje, ano 2024, por vezes, ministros das igrejas minoritárias, quando visitam ou hospitais ou prisões, visitando os seus fiéis, por vezes, por desconhecimento, e aqui percebemos os tempos que as coisas demoram, por vezes, por desconhecimento, encontram algumas dificuldades. Mas, fruto também da boa relação e de respeito e de cooperação, faz-se um telefonema. Faz um telefonema a mim, eu indico quem é o pastor para lá ir. O próprio capelão hospitalar telefona-me, por exemplo, eu indico que o pastor Macheira vá lá e ele vai. Dizer, e isso é a gestão do cotidiano. E essa gestão acho que é bonita, é significativa e também já é um dom e um fruto desta caminhada que temos feito. E é o simples facto de me telefonarem porque um batizado quer casar na Igreja Católica ou na Igreja Anglicana ou Metodista e é preciso uma certidão de batismo e nós reconhecemos o batismo uns dos outros, coisa que para muita gente não é uma novidade, mas já tem uns anos valentes. E isso vai-se fazendo com toda a naturalidade, vamos ajudando as pessoas a perceber que há, vamos dizer assim, muito mais aquilo que nos une, como se costuma dizer, do que aquilo que nos separa. Experimentam-no, de facto, no dia-a-dia, não é? Essa união. Um exemplo muito breve, apenas dar nota do excelente trabalho desenvolvido em termos de capelania no Hospital de São João, no Porto, que, de facto, pela liderança do então Padre Nuno e a equipa que o acompanha, realmente conseguiram criar condições de sensibilidade, também de formação e conhecimento interno do meio hospitalar e que permitem, de uma forma extraordinária, a uma assistência religiosa e espiritual
religiosa e espiritual muito efetiva. E é, de facto, um exemplo também a multiplicar noutras zonas do nosso país. Um sentir e um agir entre igrejas que, de facto, estão próximas, que acontece ao longo do ano. Nesta semana, no 8º de oração pela unidade dos cristãos, o que é que a Comissão Ecuménica do Porto preparou? O que é que está, de facto... Não sei se temos tempo para tudo. Vamos lá. Pelo menos enumerar, enfim, o que é que está previsto. Ora bem, o que temos, no fundo, a Comissão Ecuménica compilou um conjunto de iniciativas, celebrações, encontros que acontecem por ocasião do 8º, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Compilamos, distribuímos, publicitamos junto dos contactos e dos fiéis das nossas igrejas. Com maior enfoque para a tradicional celebração ecuménica do Grande Porto, como nós chamamos, onde, inspirados e seguindo também a proposta temática e também do guião que é preparado pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelo Conselho Português de Igrejas Cristãs, depois é realizada uma celebração numa das igrejas de sensibilidade ecuménica. Aqui no Grande Porto é no dia 25, não é? Que acontece essa celebração. E no caso na Paróquia Lusitana do Redentor. Segundo a informação que vocês próprios divulgaram. Exatamente. O princípio é o princípio anual da rotatividade, às 21h30, da rotatividade e também da alternância em termos de pregação por parte dos hierarcas presentes. No dia anterior, vejo também que têm previsto uma oração de TZ na Igreja de Vilar, também aqui na cidade do Porto. Sim, com a participação muito dedicada da Pastoral, do Secretariado da Pastoral da Juventude, da Diocese do Porto e da Pastoral Universitária. É sempre um momento de oração muito bonito. Nunca falhamos, os três, normalmente estamos sempre. É uma oração muito bonita, muito participada e é bom estar com os jovens e também ensinar-lhes, não é, na sua juventude, esta abertura. E, sobretudo, ver no outro, não um adversário, mas alguém com quem podemos rezar, trabalhar e procurar a unidade. Isso é mesmo muito importante. E, aliás, um desígnio do Papa Francisco bem conhecido, sim, como fator também de unidade e de comunhão e até de futuro da própria Igreja. Não é? E entre os jovens das diferentes igrejas também há um trabalho que o Porto foi realizando nos últimos anos. Sim. Não sei, iniciativas que marcaram, eu recordo, por exemplo, os cantares de Natal. Sim, enfim, os cantares de chegavam Natal, longe. Sim, os cantares de Natal foi uma iniciativa do Grupo Ecuménico Jovem do Porto, mas também importa lembrar e recordar que o Grupo Ecuménico Jovem do Porto, ele nasce fruto do trabalho do Fórum Ecuménico Jovem. Que é um encontro nacional também. Do encontro nacional que se realizava e que realmente marcou, durante mais de 2 décadas, portanto, o crescimento e o caminhar na causa da unidade de jovens. Foi a pandemia que veio colocar aí um travão a essa organização? Sim, a pandemia, de facto, criou-nos aqui grandes mudanças. Os jovens têm a particularidade de, com o tempo, deixar de ser jovens. É preciso renovar. Mas poderia ser, até com o impulso da Jornada Mundial da Juventude, o retomar dessa iniciativa. Há essa visão, no fundo, há esta visão que também... E eles gostam. E eles gostam. E esta visão, acima de tudo, que vem das nossas hierarquias, mas também parte das nossas bases, que é o caminho sinodal que também caracteriza as nossas igrejas, na sua identidade e missão. A questão da sinodalidade e do ecumenismo, de facto, estão de mãos dadas. É um caminho quase, como já disse o próprio Papa Francisco, o arcebispo de Cantuária de Justin Welby, são caminhos irreversíveis, porque desde o ecumenismo de sangue ao ecumenismo de oração, ao ecumenismo prático, de facto nós vivemos esta circunstância de diversidade e ao nível da Comissão Ecuménica do Porto nós procuramos também traduzir essa diversidade no roteiro ecuménico de oração para a cidade e para o ano. E num minuto pedir-lhe, Reverendo Sérgio Alves, que apresentasse esse roteiro ecuménico. Sei que são muitas iniciativas, mas muito brevemente elas
É uma para cada mês, para cada... Exatamente. Essencialmente é um roteiro ecuménico de oração que quer, como o próprio nome indica, quer proporcionar às pessoas um caminho, um conjunto de experiências na diversidade que caracteriza a identidade das várias igrejas cristãs. Praticamente para cada mês existem propostas, existem iniciativas em 2024 e assumindo também como ano dos 50 anos do 25 de Abril em Portugal, iremos promover uma iniciativa ecuménica e interreligiosa no Dia da Liberdade Religiosa, portanto, dia 22 de junho de 2024, e depois, no final do ano, para além da celebração inserida também no tempo da criação, que já é uma das marcas e um evento de forte assumir na Comissão Ecuménica do Porto, no final do ano, em dezembro, pretendemos retomar os cantares de Natal para e com os jovens. Ficámos a aguardar, de facto, isso. Para uma resposta muito breve a cada um de vocês, pedia-vos este sentir ecuménico e de amizade que existe entre as várias igrejas contagia as vossas comunidades? É perceptível nas vossas comunidades? Sim, absolutamente. Até porque cada um de nós traz as mensagens que recebemos nas nossas reuniões mensais para a nossa própria igreja e tentamos incentivar os nossos membros unirem-se neste movimento ecuménico. Sérgio. Para a Igreja Lusitana, o ecumenismo não é uma área estratégica, é um dom para a missão. Nesse sentido, para nós, viver a causa da unidade na oração e na prática faz parte integrante daquilo que é a missão da Igreja e dos nossos planos pastorais e de relação entre todos. Padre Mário. Para a Igreja Católica, nas nossas comunidades, é muito importante que se passe de uma percepção do ecumenismo como algo interessante para algo que é necessário. Necessário até como sacramento, como sinal. E é muito importante. Eu penso que estamos a fazer esse trabalho, sobretudo aqui mais na cidade do Porto, grande cidade do Porto, mas é muito importante que se dê esse passo concretamente. Passo que vai, enfim, beneficiar também muito da vossa ação e agradeço por terem estado aqui a partilhar o trabalho e as convicções que vos alimentam em cada encontro. Muito obrigado, Padre Mário Henrique, Reverendo Sérgio e Pastor Eduardo Machira. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. E antes de terminar, recordo que pode acompanhar a atualidade informativa que partilhamos consigo no portal agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.